Olá, turma. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso de técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney. Nossa unidade curricular, Programação de Jogos Digitais 1. E vamos dar continuidade aí na nossa linguagem de programação Python, tentando entender aí a sequência do jogo de adivinhação. Nós já víamos, né, trabalhando com essa sequência. Vamos demorar um pouquinho para sair dessa sequência aí, porque tem alguns conceitos ali, alguns princípios, né, básicos ali da programação, da linguagem. Função, né, entrada e saída, as condicionais e as questões de organização da sintaxe ali do código e raciocínio lógico, tá? Vamos ficar um pouquinho, mas a gente vai sair também. A gente vai pular algumas etapas aí, vamos para outros jogos, vamos fazer outros códigos aí. Fazer exercícios também, que é bem importante. Então, na aula anterior, então, a gente viu sobre o jogo de adivinhação. Vamos continuar abordando. A gente viu a questão de geração de números aleatórios, correto? Me corrijam aí se eu estiver errado. E a gente viu a questão do loop, tá? A gente vai reforçar esse conceito aqui de geração dos números aleatórios aqui, usando o Randall, né? Randall Randit. E usando o loop também, aí, repetição, usando while e for, tá? Para processar tentativas do usuário ali. Então a gente vai abrir o código, né? Abre aí os seus VS Codes aí, ou abre lá o Replit. Quem quiser usar online lá pode usar o Replit, tá? Quem quiser e eu prefiro usar o VS Code, é melhor, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Quer dizer, não, a gente não viu nesse conceito aqui, a gente vai ver nessa aula. O que a gente viu na aula passada foi questão só das condicionais, né? Das condicionais if, elif e else, tá? Agora aqui a gente está com o resumo da aula anterior, ó. Aprendemos a utilização das estruturas condicionais, já vimos falando isso algumas aulas já, né? A gente estava com as turmas misturadas, então deu uma parada aí nessa sequência, né? A gente teve que dar uma segurada na sequência, mas agora a gente vai embalar aí, tentar entender um pouquinho melhor. A gente já entendeu esses conceitos aí, fizemos alguns exercícios e utilizamos operadores, né? Operadores de igualdade, de diferença e outros operadores ali relacionados a variáveis, tá? Examinamos também exemplos práticos aí de melhor estruturação, que a gente precisa estruturar melhor o nosso código, né, usado situações reais dentro da programação. A gente vai continuar vendo na aula de hoje, né? Beleza, Luiz? Chegou? Questão seguinte, turma, antes de a gente começar e dar continuidade aqui. Alguém tem dificuldade ou ainda precisa reforçar questões da função input, entrada, né, de usuário? A conversão de dados ali entre input e números inteiros ou números, né, outros tipos de números, né, como usar a função float, por exemplo, né, decimais e tal. Questão dessas conversões, questões das variáveis, as questões entre as condicionais ali, if, elif e else, como que tá para vocês, está tudo certo? Precisa reforçar. A gente vai ficar reforçando todas as aulas, tá? Fazendo exercícios. Daqui a pouco eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Mas eu queria saber de vocês aí se tá tudo certo, tem alguma dúvida, ficou alguma coisa para trás, está difícil de entender, já entenderam? Só para a gente dar um feedback aí para mim saber, né? Como que tá aí, para o professor saber como que tá aí o nível de conhecimento de vocês. Tá bom? Quiser pode perguntar aí, já colocar no chat aí. Então aqui nós temos aqui uma imagem, né, mostrando um código ali, o while, e uma condição, tá? Então nós temos uma condição que não existe ali, né, eu coloquei a palavra condição, mas normalmente o while vem de uma condição ali para a gente verificar e continuar o bloco ali para fazer as repetições, tá? Então a imagem ali mostra um laço, né, sempre começa com a palavra while, tomar cuidado ali com as maiúsculas e as minúsculas, né? Esse tipo de função sempre começa com minúscula em Python, né? E essa sintaxe ali mais ou menos que a gente vai encontrar nos códigos. Explicando para vocês ali o que seria o while, né? A gente pode fazer o laço em duas maneiras, né? While e for. Mas daqui a pouco eu vou reforçar para vocês por que a gente deve escolher o while e por que a gente deve escolher o for. Alguém aí sabe por quê? Se quiser me responder, já adiantamos aí essas questões na sala aí. Ou se alguém já sabe também, né? Já fortalece aí o nível da nossa aula também. Então a gente está aquecendo ainda, né? Então a palavra-chave de início com o laço a gente começa sempre com ela, né? While ou for.
A condição ali é uma expressão que será avaliada como verdadeira ou falsa, né? É uma booleana, né? Então a gente descobre ali se ela é verdadeira, a condição verdadeira executa o laço, e se for falsa, ela não executa, né? Como a condição do if, elif e else lá também. O bloco de código será executado repetidamente, né, nesse caso do laço aqui do while de repetição, enquanto a condição for verdadeira. Então ele verifica se a condição ali que você colocou, né, o while se turma for maior que 5 alunos, faça lá a repetição de atividades até número 100, por exemplo. Então ele vai fazer essa repetição aí até terminar o número 100, né, implementando aí o código. Então ele faz essa verificação, se é verdadeira ele faz, se for falsa, não tem, é mentira, não é maior. Então ele dá uma parada, né? Dá um break ali do laço, ou nem inicia o laço, né? Na verdade, nem inicia o laço. Assim como a condição for falsa, o laço para, tá ok? Então essa é a situação dos laços. Bem tranquilo, né? O conceito do laço. Exemplo prático aqui, eu não sei se eu cheguei a colocar para vocês na aula passada, para vocês verificar esse código aqui, mas vocês podem digitar esse código aí no Python, ou lá no Replit, no site da Replit. Quem lembra aí do site aí? Quem está usando o VS Code, quem está usando lá no site do Replit? Ninguém? Ninguém? Me responda aí, por favor. Beleza, Chloe. Maravilha. O VS Code aí, se estiver rodando certinho na máquina, configurado certinho, melhor opção, com certeza, tá? Então aqui a gente tem uma variável que a gente colocou, chamou de contador, e a gente está atribuindo o número 0 para ela, ok? Até aí tudo bem, né? Questão de variável, a gente está ok? Tranquilo, turma? Então nós temos aqui chamando, iniciando o laço, usando o while, chamando essa variável aqui para verificar ela, se a condição aqui agora, vai entrar uma condição aqui dentro do laço, se é menor que 5. Então vem aqui e verifica dentro do contador, a variável contador, se o número que está atribuído a ele é menor que 5. É menor que 5? Então ele vai contar. Ele vai contar, né? Ele vai escrever na tela, vai executar o laço. Vai escrever a palavra contador, porque a gente está colocando aqui para printar, né? A função escrever, print. Vai aparecer na tela contador. Estamos chamando a variável aqui. Então ela vai mostrar o número que está lá na variável e vai contar, né, 1. Então o que esse contador aqui está fazendo aqui embaixo? Está incrementando mais 1 cada vez que o laço é inicializado. Então inicializou o laço, 0. Vai contar 1, 2, 3, 4. Finalizou o número de 5 para o laço. Tá ok? Então é isso que o código vai fazer. Nesse exemplo aqui, o número contador será impresso de 0 a 4. O laço para quando o contador atinge quantidade de 5. Tá? Então ele contou 5 vezes, né? Ele vem aqui no loop. 1, 2. E ele vai até ele contar aqui a quantidade que a gente estipulou aqui de números, que é o 5, tá? Porque a gente falou aqui, verifica até a quantidade for menor que 5, né? Então, quando chegar no 5 aqui, ele vai parar, né? Ok? Entendidos até aqui, turma? Tranquilos? Luiz, a Chloe e o Luan, tudo usando o VS. Tá. Então vamos rodar lá esse código aí lá para vocês testarem aí na máquina de vocês. Peço que todo mundo faça a mesma coisa agora. E daí me fala aí o que aconteceu na tela. Quiser printar a tela e me mandar, ou me falar o que aconteceu. Bora lá. Deixa eu abrir aqui o meu VS Code também.
Deixa eu só compartilhar minha tela aqui também. Beleza. Vou abrir uma pasta aqui da aula de hoje. Vou criar um arquivo aqui, contador. .py. O que era para fazer lá no contador recebendo 0, ok? O while verificando aqui se contador menor que 5, né? Ok. Daí a gente tinha o print, função print, contador, né? E a gente incrementava mais um. É isso? Veja lá se é isso. Vamos lá, voltar no slide. Contador 0, while contador menor que 5, contador, isso aí. Esse meu negócio me derruba sozinho. Beleza, voltamos lá à tela. Rodaram lá, turma? Quem rodou lá? Alguma coisa errada aqui. Tem coisa errada sim, né? Eu escrevi ali a variável errada. Tá? Contador. Rodaram lá, turma? Beleza? Então, nosso código aí teria que fazer essa contagem ali, né? Imprimiu na tela para mim ali. Contador 0, ele conta a partir do 0. Contador 1, contador 2, contador 3, contador 4. Contou menor que 5, né? Parou de verificar ali a situação, tá? A condição dentro do laço ali. Tá? A condição era essa aqui, né? A gente tem a variável recebendo atribuindo um valor para ele, 0. A partir do 0 ele começa a contar aqui menor que 5. Enquanto a variável for menor que 5, ele vai ficar imprimindo na tela. Ele vai imprimir sempre com aqui incrementando mais um, porque a gente precisa fazer um contador para parar, né? Se a gente não coloca isso aqui, turma, a gente tem um laço infinito aqui, tá? Ele nunca mais vai parar. Na verdade, ele para, né? Não, ele não vai parar, porque ele não acrescenta mais nada dentro da variável aqui, e ele vai parar. Não vai parar. Ok? Então, vamos voltar lá de novo na nossa aula. Quem fez aí e deu certo,
teve alguma dúvida? Aconteceu alguma coisa que não era para ter acontecido? Deixa eu só abrir onde que eu tava aqui. Que ele fechou mesmo. Beleza, então. Deu certo, Chloe? Então tá bom. Então é isso que era para ter acontecido, é fazer essa contagem aí. Essa é a estrutura aqui do laço de usando o while. Tá bem tranquilo, né? Quem aí não conseguiu fazer, teve alguma dificuldade aí ou não entendeu, me chama aí, me pontua aí no chat aí, por favor. Então vamos lá, vamos voltar no nosso código lá de adivinhação. Tá, o código de adivinhação, turma, tá lá no mural da nossa turma, tá? Quem quiser pegar e copiar ele para não ficar digitando. Mas é melhor digitar. Melhor digitar porque a gente vai exercitando aí a situação de como produzir o código dentro do VS Code aí, deixar estruturado certinho, a sintaxe certinho, tá acostumando com essa realidade aí da programação. Então lá a gente tem um import, vamos importar a biblioteca Randall, né? A função Randall lá, dentro da biblioteca. Vamos escrever aqui nosso cabeçalho ali com bem-vindos ao jogo da adivinhação. Vamos colocar ali as variáveis que são importantes para a gente fazer o nosso jogo, né? A estrutura aqui, né? Então a gente tem aqui, de novo, né? Vamos falar de novo isso, vai ficar repetindo. Número aqui é uma variável, né? Underscore secreto, recebendo aqui, sendo atribuída a ela a função de fazer números aleatórios, random randomIt, tá? Então a gente tem outra variável aqui embaixo, que é o total de tentativas, que ela vai contar quando nós chegarmos a 3 tentativas, ela para, né? Tentativas aqui recebendo também, porque a gente vai incrementar ela aqui embaixo, ó. Toda vez que começar o laço aqui, ela vem até aqui, coloca mais um. Começa de novo, mais um. Começa de novo, mais um. Contou 3, encheu 3 aqui na variável, ela vem aqui e para, né? Ela vem aqui e para, tá? Então aqui, fizemos essa situação aqui, temos uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, né? Começamos o laço aqui, o laço com o while. Aí nós temos aqui a variável tentativa, que está aqui. A gente está verificando ela enquanto ela for menor que a variável aqui, ó, total de tentativas. Então, quanto a tentativa for menor que tentativas, é o mesmo exemplo do que a gente deu do contador lá anterior, só que a gente está trazendo agora para o jogo, tá? Então, quando ele verifica aqui, tentativas, variável tentativas, é menor do que total de tentativas, que o total é 3, ele vai executar o código. Então, ele vem e verifica aqui, é 0, beleza? É 2, beleza? É 3, para o jogo, tá? Então, ele verifica o total de tentativas e vai executando. Se acontecer outra coisa aqui, acertar, né? Se o usuário acertar aqui, ó, aqui nós temos uma variável, outra variável, recebendo aqui a função input, que o usuário vai digitar um número para nós aqui, tá? Então, isso que está acontecendo dentro do código. Ele vai escrever o código da variável aqui que o usuário colocar aqui, tá? Então, ele vai escrever sempre aqui o número que alguém digitar lá em cima. E aqui embaixo a gente tem a conversão da variável, tá? Por que tem que converter? Porque toda variável, toda a função input recebe só texto, só string, tá? Então a gente tem que converter aí essa variável para ela guardar essa informação, tá bom? Guardar essa informação em números.
Então aqui a gente vai imprimir a variável, né? Aqui vai dar um erro aqui nesse código aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, não vai dar o erro porque a gente está aqui no começo a gente está só fazendo o laço, só verificando. Depois a gente vai tratar aqui porque a gente não vai chamar mais essa variável aqui, a gente vai chamar essa variável aqui que está tratada já, tá? Que ela está convertida de texto para números, porque a gente vai precisar falar de números aqui dentro desse código, tá? Então é essa a ideia aqui de começar o código já está lá com vocês já. Eu quero que vocês copiem ele dentro do VS Code, a gente vai estudar ele, tá? Então tá, aqui nós temos o nosso loop já começando. Próximo passo aqui, né, a gente vai ver as condições dentro do laço, tá dentro do laço ainda. Então aqui a gente começa a verificar se chute for igual ao número secreto, que é essa variável número secreto, se for igual, a gente vai escrever uma mensagem para o usuário falar que ele acertou. Parabéns, né? Não é mensagem de parabéns que a gente vai escrever, é essa mensagem aqui, você acertou, né? Mas parabéns é porque ele acertou. E aqui nós temos a palavra break, né? Que vai parar, o laço vai parar aqui, né? A condição já verificou aqui, acertou o número, é verdadeira essa situação aqui, ele para, né? Se for falso, ele passa para a próxima. Próxima verificação. O elif, o chute lá é maior que o número secreto, então ele vai verificar se é maior. É maior, verdadeiro, você errou, seu chute foi maior, então ele verifica aqui. Caiu aqui, verifica se é maior, escreve essa mensagem aqui, tá? É falso. O número aqui não é maior, então ele pula para o próximo, que é o else, que é a finalização, que verifica a próxima condição e a última condição que a gente vai verificar, que é a menor. Então, se verificou aqui, não é nenhuma delas, tudo falso, cai na última, e a última ela finaliza a nossa condição, escreve você, seu chute foi menor, fim de jogo, tá? O fim de jogo vai escrever depois de 3 tentativas, tá? Ok? Tranquilos? Copiaram o código para dentro do VS Code, esse código lá, e rodaram, testaram, viram como que é o código por dentro? Façam isso agora então aí, 3 minutinhos para nós fazer isso. E a gente vai continuar explicando aí essa questão do código, porque tem que entrar esses parâmetros dentro, esses conceitos dentro de você aí, tá? Então aqui a gente tem função print, nós temos aqui as condicionais if, elif, else, nós temos aqui função de break, função de continue que a gente vai ver no próximo código. Aqui nós temos variáveis, né? Então aqui dentro desse código aqui a gente tem bastante informação. Essas informações têm que estar bem claras para vocês aí, tá, turma? Me responda aí, por favor, como que vocês estão aí. Tudo certo por enquanto aí? Vocês estão conseguindo rodar o código? Deixa eu abrir lá o meu código no VS Code também de novo. Toda vez que eu faço manobra para ir para lá, é uma confusão aqui no computador. É muita página aberta. Deixa eu ver se eu acho o código aqui primeiro, senão eu vou copiar e colar lá. É melhor eu copiar o código de lá, porque daí tem várias variáveis aqui de mudanças no código que eu fiz. Vou pegar o código que vocês estão vendo aí.
Beleza, vou colocar na minha tela lá. Então esse é o código aí que tá lá no mural lá para vocês acompanharem, né? E ali tem as anotações, né? Aqui nós temos a primeira anotação que está dizendo que nós estamos importando uma biblioteca Randall que permite gerar números aleatórios. Então tá aqui, né? Toda vez que a gente chama uma palavra import, a gente está trazendo alguma coisa, né? Alguma biblioteca, alguma função, tá? Então a gente vai aprender também sobre isso, importar outros códigos dentro do código aqui, tá? Outras funções. Um outro jogo, por exemplo, né? Vamos criar um jogo de fork e vamos trazer para dentro de um jogo, dentro de um menu só, que pode escolher qual jogo que você quer, né? Quero jogo de fork ou quero jogo de adivinhação. A gente vai aprender também, fazer esses importes aí. O próximo é a anotação que nós temos aqui, ó. Exibe a mensagem de boas-vindas, né? Então aqui é só texto na tela para o usuário, né? Então nós temos a função print aqui, né? Ela é uma string, ó, quando a gente clica em cima dela, aparece ali tudo que ela tem, ó. É uma função, é definida como print, valor do objeto é string, é textos, né? Então tem todas as informações ali do que a gente está falando aqui, tá bom? Então aqui é só texto, né? Então a gente vai imprimir texto. Aí embaixo dela nós temos aqui uma outra anotação. Ela gera um número secreto aleatório entre 1 a 100, né? Então nós temos aqui uma variável, né? Essa variável aqui, ó, ela tá como int, ó, a gente vê o tipo dela, o valor dela ali, ó. Uma variável número underscore secreto, into, né, de inteiro, né? Ela está sendo atribuído um número para ela. Nós temos aqui um módulo, né, Randall, né, da biblioteca de Python. Então tem aqui todas as informações que ela faz, tá? Nós temos aqui uma variável randit, né, dentro da função Randall, que ela é definida, né, essa classe é definida randit. Então ela pega números inteiros e interage com uma range ali, gerando números, ok? Então é isso que está acontecendo dentro do código aqui. Outra anotação aqui na linha 12, nós temos, define o número total de tentativas, é a variável que a gente falou aqui para vocês lá nos slides que a gente estava apresentando. Então aqui nós temos uma variável, né? Total de tentativas, literal, né? Ela está numa lista ali, ó, guardando numa lista de 3. Isso está dizendo que ela está guardando ali três espaços na memória ali para guardar essas informações aqui que ela está recebendo. Início do laço de repetição aqui vai de 1 ao total de tentativas. Então aqui nós estamos usando o for, né? E o código que eu passei para vocês a gente está usando o for, né? Não o while. Deixa eu ver aqui, pegar um código aqui que eu tenho usando o while. Deixa eu ver aqui. Que eu tenho aqui, estamos usando o while, ou for. Tá? Mas não vou mudar aqui, só vou explicar para vocês usando o for, então, mas a gente podia usar o while. Por que usa o while? Por que usa for? Quando a gente tem um número de tentativas já fixo, a gente usa for, tá? Então sempre quando a gente tiver alguma tentativa, alguma verificação de laço que a gente sabe o número que vai ser, a gente usa for. Quando a gente não sabe ali quantos números que vão ser desse laço, quanto que são os valores, a gente usa o while, tá? Aqui estava pré-definido, então a gente usou o for, tá? Eu quero que vocês façam no while, então vocês vão ter que copiar o código lá na mão mesmo, tá? Então volte lá, deixa eu pegar, eu vou separar aqui para vocês o código. Vou colocar lá para vocês de novo.
Só um minutinho. Só um minutinho que eu coloco o código lá pra vocês lá. Não precisa copiar, não. Veja lá se vai rodar. Coloquei o código lá no mural novamente, tá? O código que a gente está falando da sala aqui. Então tá lá. Alteração, né? Então aqui nós temos aqui o while agora, tentativas, menor total de tentativas. Tudo código aqui rodando, tá? Tá lá, tá rodando, tá? Digite o número lá de 1 a 10, 5, né? Opa, digitei lá em cima. Tá bom? Então tá rodando. Depois a gente vai incrementar algumas coisas aí diferentes aí que eu vou pedir para vocês. Tá beleza? Colocaram o código para dentro da máquina de vocês aí, turma? Ok, ok. Me responda aí, por favor. Coloque na máquina de vocês, executa o código, teste o código, vê se precisa, se vocês estão entendendo o que está acontecendo dentro dele. Já pense aí quais que são as implementações que vocês podem fazer. Professor, tem uma ideia aqui, vou incrementar tal coisa dentro desse código. Vai escrever mensagem diferente. Não, pensei num jogo diferente, né? Teve um aluno que fez perguntas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui as perguntas. É, não sei, eu não sei se eu guardei isso. Achei bem interessante. A gente tá falando sobre código, ele fez os códigos fazendo pergunta, né? Eu tenho um quiz aqui também que a gente consegue fazer. Tá, mas vamos lá, vamos devagarzinho, de passos e de formigas. A gente já chega lá. Deu certo? Me digam aí, por favor. Beleza, Luiz?
Deixa eu ver da Chloe aqui. Beleza. Tranquilo, vamos dar continuidade então. Deixa eu abrir aqui. Fechou tudo minha tela aqui. Vou desconectar aqui, tá? Fechou tudo. Tela preta. Beleza. Não, Chloe, tranquilo, pode usar sim. Pode usar as plataformas que você acharem melhor aí. A ideia nossa agora, por enquanto, é entender os conceitos, né? E fazer os exercícios, tá? Eu vou passar uma sequência de exercícios daqui a pouco. Daí também, você vai ter que me mandar, tá bom? Pra gente avaliar vocês aí. Então, beleza, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente tem lá o bloco de apresentação sorteio, o random, né? Dentro do Python, a gente já viu isso. Vamos dar uma acelerada aqui agora, né? Então, o random ele é usado para gerar números aleatórios. Até aí tudo bem? Randit sorteia os números de 1 a 10. Aí também, até aí tudo bem. E o jogador não sabe qual número é esse. Esse é o desafio do nosso jogo aqui no primeiro bloco lá, tá? No bloco 2, nós temos os contadores, tá? Nós temos lá total de tentativas, que é uma variável, e uma tentativas, que é uma outra variável, que faz a contagem e verifica aqui quantas tentativas o jogador teve, tá ok? Continuando ainda dentro do bloco, ele define, o jogador terá 3 chances, a variável tentativa começa do 0 e será somada a cada jogada, tá? Então, cada laço, ela acrescenta 1. Lembra que a gente falou que tem que incrementar lá, mais 1? Por quê? Aquele 1 a gente está jogando dentro da variável, que quando chegar na contagem que a gente quer, ela vai parar, tá ok? Bloco 3, então, ali nós temos o bloco do while, que é o que a gente está estudando nessa aula, que a gente deu início nessa aula de hoje. Então, ele verifica aqui, né? A gente começa ele com a função do laço e depois a gente tem a condição. A condição aqui é verificar se tentativas é menor que total de tentativas. Laço de repetição while, então ele acontece enquanto há tentativas ainda para o jogo continuar. O laço roda até o número máximo de tentativas ou até o jogador acertar, que daí tem o break, né? Então a gente tem que tratar isso, tá, turma? Então a gente tem duas opções aqui. Vamos dar a condição máxima ali, que é tentativas 3, por exemplo, ou quantas tentativas você quiser. A gente determina isso, mas também tem a outra opção. Se o jogador acertar, né? Temos que trabalhar também, trabalhar a parada desse loop aí. Porque se a gente não faz isso, imagina lá, você acerta o jogo. Eu acertei, mas ainda não finalizou, não escreveu mensagem parabéns, ou o jogo acabou, nada. E daí você digita o número de novo, ele deixa você jogar de novo. Não parou, né? Então tem que parar. Senão fica um loop ali, ou dá algum erro dentro do teu código. O loop infinito acontece aí porque a gente não faz essas tratativas aí. O bloco 4, então, a gente tem a convenção de dados, tá? Bem importante isso você aprender agora, parar um pouquinho e tentar entender. A gente tem duas variáveis aqui, tá? Por que a gente tem duas variáveis? A gente pode fazer só em uma variável? Pode, professor, pode sim.
A gente prefere trabalhar assim porque fica mais organizado o código, tá? Então a gente tem aqui uma variável falando que é chute underscore str, que eu estou falando que é uma string, né? Igual texto. Então eu estou falando que eu estou recebendo um texto com a função, através da função input, tá? Então através da função input eu recebo texto, né? String, ali eu chamei de str, né? Então nós temos uma variável que vai converter esse texto em número. E a gente chama de função int, de inteiro. Correto? Então a gente chama de inteiro. Então eu estou falando aqui que eu quero pegar essa variável chute string, eu chamo outra variável para criar ela, criar uma variável nova, e estou dizendo que é para converter essa variável para número. Então eu pego essa aqui, essa chute str, e transformo ela de texto para número. Tá? É isso que eu estou fazendo. Então agora ela vale uma informação de número. Então o usuário digitou 3 aqui, só que ele trata isso como texto. Ele pega e converte aqui embaixo e agora sim eu tenho um número de verdade. Tá ok? Então é isso que acontece dentro desse bloco aqui. E essa função aqui tem que fazer assim, tá? Tem outro jeito? Pergunto para vocês. Se tem outro jeito, vocês vão me responder que tem ou não tem? Depende de como você vai fazer o teu código. Há várias possibilidades de fazer o código, né? Chega no mesmo resultado? Sim, professor, chega no mesmo resultado. Qual que é o outro jeito aí? Alguém tem uma dica para me falar? Alguém aí que já programa, já sabe já como tratar isso direto? Ah, vou fazer só uma variável. Por exemplo, vamos lá começar lá. Por exemplo, só vou começar, vocês terminam. Eu só quero uma variável chute. Tá? E como que eu vou fazer isso para o usuário agora? Me digam lá. Eu vou mandar uma mensagem para ele digitar um número. Eu uso uma função, a função input, correto? Como que eu vou fazer isso direto só em uma variável, sem usar conversão usando duas variáveis? Me responda lá, por favor. Pense um pouquinho aí, converse, pesquisem, pense. Bora lá? Luan, Chloe, Luiz, alguém lá consegue? Dá uma dica? Tem essa outra possibilidade sim, de fazer direto. Como é que a gente faz? Isso aí, Chloe. Você fez a pergunta, mas você fez a resposta. A Chloe está correta. Então a gente faz direto, pode fazer direto. Então eu criei a variável chute direto. Eu vou chamar aqui a função int primeiro. Vou abrir o parênteses, né? E vou digitar esse meu input aqui, todo aqui dentro, né? Input. Texto aqui dentro. Beleza? Aí eu faria a conversão direto já. Já ia receber a mensagem na tela, o usuário, já ia digitar o texto que ele quer digitar, e eu já ia fazer essa conversão já direto em uma variável só. Tá? Então essa é outra possibilidade que tem. Tá ok? Beleza?
Parabéns, Chloe. Resposta correta. Você me perguntou, mas você respondeu. Entrada de dados, então. Nós recebe lá, né, uma string dentro da variável e depois a gente converte para inteiro. É isso que a gente falou agora. E o bloco da lógica da comparação aqui, a condicional, a gente tem os ifs, né? Não preciso entrar em detalhes com vocês aqui, porque eu acho que vocês já entenderam bastante sobre isso. Então verifica se é verdadeiro ou falso, dá continuidade ou para, né? Esse break aqui é para parar o código se ele for verdadeiro. Então, se ele é verdadeiro, ele para. Se ele for falso, ele vai pular para a próxima. E se aqui for falso, vai pular para a próxima e vai finalizar aqui. Ok? Dentro desse laço aqui, né, dessa comparação de lógica aqui, a gente tem o if que verifica se acertou, o elif que verifica se chutou acima do valor e o else que verifica que seu número é menor que o chute, né, do valor. Tá ok? É isso que acontece. Usando for, agora sim, usando for, tá? Então, inverta lá o código de vocês agora, tá? Tire o while e coloque for agora. Essa aqui é uma das atividades aí para vocês fazerem, né? Bem rapidinho, questão de só vocês alterar o código aí, é bem rapidinho mesmo, e daí a gente já volta para complementar a aula aqui. Então, agora aqui a gente vai pegar a condição ali de repetição do laço. Então a gente tem chamando for aqui agora, tá? Então você vai substituir lá a variável tentativa e uma range aqui contando de 1 a 4, né? Tá? Então a gente tem a variável, aqui a gente tem a conversão direta já, tá? Ó, aqui eu estou usando uma função aqui de formatação, tá? De formatação de texto. Já estou colocando tentativas aqui dentro já, né? E o número, tá? Bora lá? Explicação, então, antes de vocês darem continuidade aí na atividade. Dá um tempo nessa transformação para fora aí, mas a gente vai fazer uma outra atividade antes. Depois a gente converte lá esse while nosso, esse código que está em while para fora, tá? Vamos deixar ele em stand-by por enquanto aí. Então aqui nós temos a explicação lá dentro da range, né? A range vai gerar aqui, ó, de 1 a 4, ela vai gerar números 1, 2, 3, né? O loop roda automaticamente o número de vezes desejado, né? Então a gente já deixou aqui estipulado, né, um valor, né? Valor estipulado. Então por isso que a gente usa o for dentro desse laço aqui. Útil para loops com quantidade de repetições conhecidas, né? Isso que eu falei para vocês, ó. Então a gente tem número de repetições conhecidas, já sabemos quantas repetições vão acontecer. Então a gente usa for e range, né? Ok? Beleza? Tranquilos? Então, atividade agora que é atividade. 10 minutinhos para modificar o código, então. Tá? Então, nós vamos mudar lá para o número de tentativas para 5. Sortear o número de 1 a 20. E mostrar quantas tentativas restam para cada jogada. Tá? Então, vou colocar essa atividade lá no Class agora, 10 minutos para vocês aí. Vou contar aqui agora já 10. Tá contando. Já podem ir trabalhando. Eu vou abrir lá um espaço no Class para vocês mandarem atividade para mim.
E aí, turma, tudo bem? Só a Chloe que me mandou lá. Fora a Chloe, mais alguém terminou aí? Fez? Estão trabalhando ainda? Já terminaram? Tranquilo, né? 10 minutos era o suficiente. Então, entregue lá o trabalho lá para vocês não ficar pendente lá, tá bom? Então aqui nós temos um código aqui com um defeito, com um problema dentro dele. E eu quero que você me responda agora, adivinha aqui, qual que é a situação que nós temos aqui dentro desse código aqui. Analisando esse código aqui agora, turma, com base no que a gente já falou até agora, qual que é o erro que tem dentro desse código aqui? Beleza, Luiz? Pode ir fazendo, tranquilo. O que o professor está falando aqui vai complementar, vai ajudar aí. Quiser me responder já o que está acontecendo dentro desse código aqui também, já aproveita, já que você já está aí. Uma parte de um código, do código que a gente está falando, e tem um erro aqui, vai causar um erro aqui. É igual ler texto, ler e interpretar. A interpretação tá bem na cara, tá bem na cara. Vamos lá, me ajude lá. Quem que consegue? A Chloe, não vou pedir para a Chloe de novo que daí, né, demais, né? Já entregou a atividade primeiro, já respondeu a pergunta que eu fiz anterior, e essa pergunta também. Tem alguém aí que consegue me ajudar? A descobrir qual que é a dificuldade aqui do meu código, o que que eu estou fazendo de errado aqui, que vai cair e vai dar sempre a mesma resposta para mim? Eu tenho uma condição aqui, mas essa condição não vai valer, não vai funcionar. Por que será? A gente acabou de falar na sala sobre isso. Pensativos, trabalhando ou trabalhando demais. Quem consegue achar o erro aí? Ninguém vai responder? Ninguém vai chutar? Chutar não, né? Eu acredito que vocês conseguem acertar. É isso aí, Luiz. Obrigado, Luiz. O Luiz, mesmo ocupado e terminando a atividade, conseguiu responder, turma. Mais alguém aí? Eu adoro quando vocês respondem com uma pergunta. É inteligente a gente responder a outra pessoa com pergunta, né? Mas a pergunta é inteligente tua aqui. O problema está nos tipos de dados diferentes? É uma pergunta, mas acaba respondendo o que eu quero falar, perguntar para você, né? É sim, é por causa dos dados diferentes, tá? Aqui, ó, já que ninguém vai me responder, só o Luiz, tirando a Chloe que tá isenta comigo aqui, porque ela tem crédito. Aqui nós temos uma string, certo? Por quê? Porque um input sempre vai retornar valor de texto. Sempre vai guardar valor de texto, né? A gente chama de string, tá? Quando for verificar aqui,
nas condições, aqui só verifica né? Então, por isso, vai cair aqui, vai ser falso, e ele vai cair no final aqui. Então, sempre vai cair aqui. Você errou. Sempre vai cair aqui. Mesmo que acerte o número aqui, mesmo que eu coloque 42 aqui, aqui dentro, sempre vai dizer que eu errei. Tá bom? Então a correção aí para essa condição seria o que a gente falou já alguns minutos aí na aula anterior, né? Nos slides anteriores. Criei uma variável aqui e já fiz a conversão direto aqui, usando a função input, ok? Podemos rodar o programa e verificar que mesmo se digitar o número certo, vamos receber a mensagem você errou, né? E era a pergunta que eu tinha feito para vocês. Por quê? Porque se o número lá, se a variável lá era 42, eu digitei 42 e daí vem a mensagem que eu errei. Sempre iria acontecer a mesma coisa, independente do número que eu digitasse aqui, né? Que eu digitasse aqui, e aqui é a variável, né? Vai dizer isso. Erro comum de comparação incorreta, mesmo digitando o número certo, parece que você errou, porque estamos comparando string com números, né? Então, sempre, não esqueçam disso. Comparação aqui de números tem que estar falando de igual para igual. Tá bom? E aqui nós temos, né, a convenção, convertendo string para números inteiros. Por que usar int, para que usar input, tá? Então a função input aqui, reforçando de novo, ela sempre retorna uma string, mesmo que o usuário digite número, tá? É simples assim, não tem porquê, professor. É assim, foi estabelecido assim. Mas se quisermos comparar número, o que fizemos? O que podemos fazer? Exemplo, número secreto 42 não funciona comparando com string. Então, para isso, a gente usa função int, para converter texto aqui para inteiro, né? Então, o nosso código ficaria assim, né? Aqui, ó, possui função int, que recebe o valor string e converte para inteiro, justamente o que queremos. Então, aqui nós temos a variável recebendo um número. Nós temos aqui o chute, que o usuário digitou o número. E daí a gente tem, né, a conversão aqui embaixo, tá? Outro jeito de converter também, tá bom? Beleza? Como que estão aí? Tá, nós temos aqui um outro código agora. Na verdade é o mesmo código, né? Mas a gente vai estudar essa parte aqui agora. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mais uma pergunta. Número secreto recebendo 42. Variável chute
pedindo um número para o usuário aqui. Vai escrever a palavra chute. Aqui, verificando se chute é igual. Se o número secreto é igual a chute, acertou. Se não, errou. Tá? Tá bom? O código aqui não está certo aqui para rodar, mas para vocês entenderem esse conceito, é isso que eu estou pedindo para vocês aqui. Tá? A pergunta é o seguinte. Com base nesse código ali que eu mostrei para vocês, nós temos a afirmação. Sempre exibirá a mensagem você errou, independentemente se o chute for igual ao número secreto. B. Todo valor retornado pela função input é um número. C. É necessário converter e retornar o retorno do input para um número no caso de um inteiro. Tá? Uma dessas alternativas aqui é falsa. Qual que vocês me falam que é falsa? Com base aqui nesse código, do que eu falei já, é o mesmo código que eu falei lá no anterior, que a pergunta também é parecida, tá? Qual alternativa aqui é falsa? A, B ou C? Alternativa A é falsa? Não, Luiz, alternativa A não é falsa. Eu estou perguntando qual que é a falsa aqui. Não, nessa linha de raciocínio que você falou, tudo bem. Mas nós temos aqui uma alternativa que é falsa aqui, né? Aqui, ó, sempre que exibir a mensagem você errou, independente se o chute for igual ao número secreto. Aqui não está perguntando lá se a gente converteu o número ou não, né? A gente tem aqui uma... Ó, é necessário converter o número retorno input para um número, no caso de inteiro. Beleza, isso é verdadeiro. Sempre exibirá a mensagem você errou, dependente se o chute for igual ao número secreto. Isso aqui é verdadeiro também. Dependente, se o seu chute for igual ao número secreto, vai digitar errou, porque não foi tratada a variável aqui, né? Verdadeiro. Isso. A resposta é aqui, né? O valor retornado pela função input é um número? Não. A gente acabou de ver isso, né? E a resposta é a letra B, né? A letra B é falsa. Porque nunca vai retornar, né, um input. Ele nunca retorna número, né? Somente texto. Aqui retorna número. Float também retorna decimal, né? Beleza? Resposta lá é a letra B, tá? Então, mais uma pergunta aqui. Mas fora o Luiz e a Chloe, tem mais alguém na sala aí? Que consegue me responder? Vamos lá. Considere um jogo onde o jogador tem que adivinhar um número de 1 a 10. Como garantir que o jogo seja justo e divertido? Quais os elementos podem ser adicionados para melhorar a experiência do jogador? Bora lá responder essa? Me ajuda aí.
Vamos lá? Só tem o Luiz e a Chloe na sala hoje. Bora lá, bora lá. Nem vou mais perguntar pro Luiz e pra Chloe, porque só eles, parece que só eles estão na sala aí hoje. Vamos lá, vamos responder. Ajude o professor aí. Como garantir que o nosso jogo fique divertido aí, através desse jogo de adivinhação aí, usando o que a gente já viu já? Quais elementos podem ser adicionados para melhorar a experiência do jogador também? Boa, Pedro. Obrigado. Limitar tentativas dos jogadores? Essa é uma alternativa boa, né? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Fora o Pedro agora. Vamos lá, gente. Tá quase terminando nossa aula aí. Conseguiram chegar até aqui, não vamos desanimar, né? E eu nem passei a lista de exercícios ainda que eu tinha separado para vocês. Tinha 5 exercícios aí de lista de código. Se colocar uma sequência de acertos que contabilize pontos, pode fazer com que o jogador se interesse e continue jogando. O Luan respondeu. Exatamente, Luan também, né? Uma sequência ali de números que melhora ali o retorno, né? O feedback ali para o jogador, também garante aí que ele tenha mais interesse, que o jogo fica mais atrativo, né? Verdade. Boa. Quem dá mais aí? Obrigado, Pedro. Obrigado, Luan. Então a mistura aí do que o Pedro falou, do que o Luan falou. Então o jogo, uma resposta mais ou menos ali, que a gente poderia melhorar algumas questões mais. Mas dentro aí desse conceito aí, gerar números aleatórios e dar feedbacks ao jogador a cada tentativa. É uma boa sugestão. Tá? A gente pode incrementar isso depois no nosso jogo aí, tá, turma? Então na próxima aula a gente vai incrementar algumas coisas. Tranquilo, Luan, fica tranquilo. Eu sei que vocês estão concentrados aí. Eu só fico preocupado que às vezes eu pergunto e ninguém responde. Então a gente pode melhorar nessas questões. A gente vai tentar fazer essas incrementações depois no código e vamos melhorar um pouco esse código aí. E elementos como limitar o número de tentativas, foi o que o Pedro falou. E fornecer dicas podem tornar o jogo mais desafiador e interessante. Então a mistura aí da resposta do Pedro e do Luan, deixa complementando aqui com essa resposta aqui, tá ok? Então geração de números aleatórios, né? A gente pode e deve usar o módulo random, né? Em Python para gerar números aleatórios, crucial em jogos de adivinhação. Então a gente importa essa biblioteca, esse módulo, dentro do Python, né? Ele já está lá pronto, como outras bibliotecas também que a gente vai ver durante a nossa caminhada aí. Existem algumas bibliotecas lá dentro, tá? E a gente vai aprender a importar essas bibliotecas como a gente importou o Randall, tá? Esse módulo Randall. Que mais? A função Randall com o Randit, né? Dá o start e o end, dá o início e o final. Gera o número inteiros aleatórios entre limites específicos, proporcionando ali a base para o jogo. Tá ok? Então, reforçando aí o conceito que a gente viu na aula de hoje. Também junto com a estrutura de loop que a gente acabou de ver, a gente pode usar o while e for, né? O while a gente permite repetir o bloco de código enquanto a condição específica for verdadeira. Tá ok? É isso que a gente fez. Então fica ali repetindo aquela instrução ali, até que a gente determine ali, né? Um break ali, uma parada, ou que a gente determine algo que seja falso, né? Como uma contagem, alguma coisa assim. Lembrando que dentro de um laço de repetição, ele pode se tornar infinito. Então, se a gente não determinar algumas regras, a gente vai ficar gerando esse código aí infinitamente, tá ok? Se está dentro do teu VS Code, aí, se está dentro do teu computador, beleza, você consegue dar um stop aí. Mas se você fez um programa aí, está rodando
na web, ou está rodando aí já dentro da tua máquina, como um aplicativo, e o usuário está usando isso, o usuário não tem esse conhecimento, e você não tratou esse loop, ele vai ficar repetindo inúmeras vezes, infinitamente, né? Então você vai travar a máquina aí do teu usuário. Então é importante a gente tratar isso, porque ele vai rodar infinitamente, né? Depois a gente vai fazer uns testes aí de loops infinitos para vocês verem como eles não param, né? A gente, na verdade, no VS Code a gente não consegue ver, porque ele limita ali na última linha e para, né? E a gente não vê que ele está repetindo. Ele está repetindo infinitamente. Tá ok? Em um jogo de adivinhação, ele é usado para permitir múltiplas tentativas até que o jogador acerte o número e esgote as tentativas. Então foi isso que a gente aprendeu, que a gente usou, né, nesse código de hoje. Tá? E captura de entrada do usuário, a gente forçou, rebateu e reforçou de novo. É bem importante a função input, captura os dados do usuário, as entradas, né? Input é a entrada, traduzindo do inglês para o português. Essencial nos jogos interativos, então não só no jogo de adivinhação, não só também em jogos, mas também em aplicativos. Ela permite que os jogadores insiram suas adivinhações, que serão processadas ali dentro do computador ou do programa. Tá ok? A gente viu também estrutura de condições e verificações. Já durante todas as outras aulas anteriores a gente vem navegando sobre isso, construindo esse conceito. Né? Usamos estruturas condicionais if, elif e else para avaliar adivinhações dos jogadores. Essas estruturas aqui, turma, elas permitem a gente fazer as comparações, né, de entrada do usuário com os números gerados aleatoriamente ali pelo módulo Randall, né? E daí decidir o fluxo do jogo. Digitar as regras do jogo, né? Literalmente, a gente digita as regras do jogo usando o código ali, usando essas condições aqui. Tá ok? Falamos também a importância do feedback ao usuário, né? Oferecer feedback é essencial para manter o jogo envolvido. Foi a resposta do Pedro e do Luan ali. Informações como, teu número está muito alto, teu número está muito baixo, ou correto, ajuda a orientar e movimentar o jogo, além de tornar o jogo mais interativo e divertido. Tá ok? E nós temos ali o encerramento do jogo, né? Definindo critérios claros para o fim do jogo, como acertar os números ou esgotar o número de tentativas. Isso pode ser controlado por condições do loop, como a gente falou, ou por estrutura de condicionais dentro do loop. Né? Então a gente usa if, elif e else, ou usa o break ali dentro do loop do while. Também temos a função continue, também podemos usar dentro do loop. Tá ok? E mais uma pergunta aqui, a gente finaliza a nossa aula. Atividade de fixação. Qual a função do Python é usada para ler a adivinhação do usuário? O Luan está falando no chat ali. O jogo que eu fiz tem esta mecânica, professor. Se o senhor quiser, pode mandar para mim. Manda lá no meu e-mail. Já vou dar uma analisada e eu trago para a próxima aula para nós dar uma olhada aqui. Beleza, maravilha. Beleza? Mais alguém aí com o Luiz? A resposta do Luiz, a gente vai finalizar a aula já, tá, turma? Então vamos finalizar com a resposta do Luiz aí, representando a turma. E a resposta é a letra C, a palavra input, tá? Então, finalizando a aula, e a gente continua na próxima aula, então. Desenvolver o jogo de adivinhação é uma excelente maneira de praticar lógica de programação, estruturas de repetição e interação com usuários em Python. Um exemplo do jogo do Python está no arquivo a seguir, né? Como eu já mandei para vocês. Então, não precisa a gente trabalhar, mas na próxima aula a gente vai trabalhar aí as questões e implementações de importação de outros jogos aí, tá ok? Menus e tal. Ok, então, turma? Então, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela participação de vocês aí. Manda para mim lá, Luan, o teu jogo. E um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela aula de hoje.